Oi, povo, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está aqui em mais uma aula não presencial de física, onde hoje o professor vai fazer a correção das atividades com vocês, utilizando a lousa aqui. Espero que vocês prestem bastante atenção, porque o professor vai passar mais 3 atividades e após essas 3 atividades, na próxima semana será feita a correção com mais uma videoaula de correção e daí a gente vai fazer uma avaliação sobre este conteúdo. Então, o que a gente tem hoje aqui? A primeira questão diz assim: no sistema internacional, as unidades de carga elétrica, força e de distância são respectivamente. Então, no sistema internacional de medidas, sempre quando a gente falar em cargas elétricas, a gente vai ter como unidade de medida Coulomb, que é a letra C maiúscula. Quando a gente for falar em força, sempre quando se fala em força na física, a gente utiliza como padrão Newton. Lembrem do professor de filosofia e história de vocês, o seu Newton, para vocês começar a criar algumas regrinhas na cabeça de vocês. Às vezes pode facilitar, como não. Então, força sempre Newton. Então, lembrem do professor de vocês, do seu Newton. E a distância sempre será medida em metros. É a unidade padrão internacionalmente no Sistema Internacional de Medidas. Por isso, o professor tanto cobra de vocês que quando for utilizar a fórmula de Coulomb, a distância sempre tem que estar em metros, senão vocês vão errar as questões de vocês. Nossa segunda questão diz assim: no vácuo foram colocadas duas cargas elétricas idênticas, ou seja, o Q1 e Q2, sempre quando falar em carga a gente está se referindo ao Q1 e o Q2, eles são exatamente iguais, porque elas são idênticas, de 4UC. Esse UC significa uma potência de 10, ou seja, é 10 elevado a menos 6. Então vocês vão retirar esse UC e vocês vão colocar 10 na menos 6, como o professor vai fazer no quadro daqui a pouco. Há uma distância de 4 vezes 10 na menos 1. É importante que quando a gente trabalha com a fórmula de Coulomb, a lei de Coulomb, a gente sempre trabalha com notação científica e decimal. Então, como a distância já está em metros, a gente não precisa fazer a transformação. Sabendo que no vácuo a constante vale 9 vezes 10 na nona potência. Unidades no Sistema Internacional de Medida. Determine a intensidade da força. Quando o exercício de vocês pedir intensidade de força ou para calcular força, ele sempre vai estar pedindo para vocês calcular o F. Então a gente tem Q1, tem Q2, porque elas são idênticas, são iguais. Temos a distância e temos a constante, que é o vácuo. Cuidado com as pegadinhas de vestibulares. A gente é acostumado a utilizar sempre o vácuo, mas ele pode estar essas cargas inseridas em outros meios, como água, no etanol, entre outras substâncias, que daí o valor, o coeficiente de a constante ali, ela vai mudar, certo? Então aqui o professor já preparou o quadro para vocês, já tem uma fórmula aqui, e agora a gente vai começar a substituir. Então, a segunda questão diz assim: calcule a intensidade da força. Então eu quero saber o valor de F. Se eu quero saber o valor de F, eu devo ter todas as outras medidas. Então a constante, eu tenho que a constante que é o vácuo, é o meio onde está inserido, é 9 vezes 10 na nona potência, vezes Q1 e Q2 são as nossas cargas. Como ele disse que a carga é de 4C, eu vou botar 4 vezes 10 na menos 6. Lembram que o professor explicou para vocês que se o C vocês tiram e trocam por essa base? É isso que a gente vai fazer. Vezes
a carga 2, que é igual à carga 1, que ela diz que é idêntica. 4 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido pela nossa distância ao quadrado. A nossa distância é de 4 vezes 10 na menos 1. Então, eu tenho 4 vezes 10 na menos 1. Vou botar entre parênteses, porque eu tenho que levar ela ao quadrado. Agora, eu vou resolver. Como eu resolvo isso daqui? Eu resolvo multiplicando só os valores que estão na frente do 10. Então, eu vou multiplicar. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 4, 144. Percebam que nós temos o 10 igual para todos eles. Então, a gente vai manter a base 10. Quando a gente tiver uma multiplicação, a gente sempre vai somar os expoentes. Então, 9 mais menos 6 e mais menos 6. Daí a gente vai ter que abordar aquelas regrinhas de sinais. Mais com menos, menos, mais com menos, menos. Então, 9 menos 6, 3 positivo. 3 positivo menos 6 vai dar 3 negativo. Então, eu vou pegar e colocar o meu 3 negativo aqui. Dividido para 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Eu vou manter a minha base 10. E agora eu tenho potência de potência. Ou seja, número pequenininho em cima de número pequenininho. Quando eu tenho potência de potência, número sobre número, eu sempre vou multiplicar. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Agora eu tenho uma divisão aqui, ó. 144 dividido para 16, eu vou obter força igual. 144 dividido para 16, eu vou obter 9. Vou manter, percebam que é igual, mantenho o 10. E quando eu tiver uma divisão, percebam, tenho os dois 10 igual, eu tenho uma divisão no meio deles. Quando eu tiver uma divisão, eu vou diminuir os meus expoentes, eu vou diminuir. Então, eu tenho menos 3 menos o menos 2. E agora eu vou fazer a força igual a 9 vezes o 10, menos com menos dá mais. Então, menos 3 mais 2, menos 1 Newton. Então, a minha força de interação entre essas duas cargas é de 9 vezes 10 na menos 1. E agora que eu encontrei a minha força, a gente vai para o nosso terceiro exercício. Agora, na nossa questão número 3, diz assim: na figura temos duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, duas cargas de teste, próximas uma da outra, ou seja, elas estão afastadas. A força de interação entre elas, ou seja, eu tenho o valor do meu F, é de 9 vezes 10 na menos 1. Então, eu já vou substituir na minha fórmula. O meu F vale 9 vezes 10 na menos 1. É igual. Sabendo que uma das partículas tem carga elétrica de 5C, lembra que vocês devem tirar esse UC e colocar a base 10 na menos 6. Então, vai ficar 5 vezes 10 na menos 6. Determine a carga elétrica da outra partícula. Então, eu tenho o que? 1
e falta o que? 2. Então ele vai ter que me dar ainda a constante em que ele está inserido e a distância. A distância entre elas é de 50 centímetros. Cuidado com essa informação. Eu tenho 50 centímetros. Porém, para a gente utilizar na fórmula, a minha distância sempre tem que estar em metros. Então, para me transformar centímetros para metros, eu devo dividir por 100. Então, 50 dividido para 100 é igual a 0,5. Para mim transformar isso em notação científica, rapidinho aqui, ó, 0,5. Eu pego meu número diferente de 0, que é o 5. Eu coloco a minha base 10, que é padrão. E agora eu vou contar quantos zeros eu tenho para a minha esquerda. Como eu só tenho um zero, ele vai ficar na menos 1. Certo? Então, eu já tenho a minha distância. Então, já posso substituir aqui embaixo. Distância, 5 vezes 10 na menos 1 elevado ao quadrado. Ele disse que a minha constante é o vácuo, onde vale 9 vezes 10 a 9. Então, já posso substituir a minha constante. 9 vezes 10 na 9 vezes. A minha carga 1 vale quantos? No enunciado ele diz que vale 5 vezes 10 na menos 6. Esse 10 na menos 6 é o nosso o C. A gente tira o C e coloca o 10 na menos 6. Vezes a minha carga 2, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou deixar o ponto de interrogação. E agora eu vou resolver isso daqui. Vou tirar essas informações porque a gente vai utilizar o quadro ali. Então, vamos lá. Vou primeiro resolver isso daqui. Essa parte toda aqui, para depois a gente fazer a regrinha de 3. Porque eu tenho 3 informações, então eu posso utilizar a regra de 3. Então, vamos aqui. 9 vezes 5, 40. Vou copiar a minha força. 9 vezes 10 na menos 1, igual 9 vezes 5, 45. Vou manter a base 10, ó, são iguais, eu estou copiando igual. E agora, como eu tenho uma multiplicação aqui no meio, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os meus expoentes. Mais com menos vai dar menos, então 9 menos 6 vai dar 3 positivo. Dividido vezes o valor do x aqui, ó. Percebam que a minha incógnita eu quero descobrir minha carga 2, então eu vou deixar ele ali. Dividido pela distância ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mantenho a base 10. A gente viu que potência de potência a gente multiplica. Então, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Agora eu vou apagar um pouco o quadro, transferir essa informação aqui para cima, para a gente poder dar continuidade à resolução dela. Agora que a gente transferiu aqui para cima, a gente pode dar continuidade. Então, vamos lá. Percebam que eu tenho 3 informações e eu quero descobrir o valor do x. Então, eu posso resolver através de uma regrinha de 3. Aqui embaixo é como se eu tivesse o número 1 imaginário. E o que eu vou fazer? Multiplicar em x. 9 vezes 25... 9 vezes 20, 180. 9 vezes 5 vai dar 45. Então, 180 mais 45, 225. 225. Percebam que os dois têm 10.
Então eu vou manter a base 10 e como eu estou multiplicando, sei que eu devo somar os números pequenos. Então, menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. É igual a 1 vezes o 45x lá em cima. Então, como 1 vezes algo sempre dá esse algo, então eu vou copiar ele igual. 45 vezes 10 na terceira potência vezes o valor do x. Agora, como eu quero descobrir o valor desse x aqui, quem está multiplicando sempre passa para o outro lado, dividindo. Então eu tenho agora aqui 225 vezes 10 na menos 3, dividido, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Para 45 vezes 10 na terceira potência, que vai ser igual ao x, que é a nossa carga 2 que a gente quer descobrir. Então agora a gente vai fazer o quê? Fazer essa divisão. X é igual a 225 dividido para 45 vai nos resultar um total de 5. Percebam que a base é igual, é 10. Então eu vou copiar o 10. E como eu tenho uma divisão, que é essa fração, eu sei que eu vou ter que diminuir os meus expoentes. Então, vai ficar o menos 3 aqui de cima, o menos, que é da fórmula, caso da divisão, e agora eu vou botar o 3 de baixo. Então, o valor do meu x vai ser igual a 5 vezes 10, menos 3 com menos 3, menos 6. Como eu sei que ele pediu uma carga, e a gente viu lá na questão número 1, que a carga é sempre representada por coulomb. Então eu vou botar o C, que é a unidade de medida. Então, povo, agora através da correção dessas atividades, peço para que vocês analisem e tentem resolver essas 3 novas atividades que o professor está propondo agora. Então, bons estudos e até a próxima semana.